colegas participem, né? Assistam a web posteriormente. Então, a ideia é essa, que quando vocês tiverem qualquer dúvida, lembrem-se de fazer as anotações e trazer na web para que a gente possa tirar, sanar a dúvida, tanto a sua quanto que pode ser a dúvida de algum outro colega, certo? Daiana, já que você falou que achou assim algumas coisas complexas porque era a primeira vez, o que você teve de dificuldade assim? O que foi que lhe impactou dessa forma no curso do Trello, né? Foi o curso que eu passei para vocês. Isso. Assim, eu achei a questão de muitos detalhes, né? Uhum. Não que eu não pudesse depois aprender detalhadamente, mas para o momento que eu estava respondendo, era muito detalhe. E aí eu, às vezes, me perdi, errei algumas questões. Foi mais isso. Certo. E também é importante lembrar que conforme você vai usando, isso vai ficando tão natural que com o tempo você não vai sentir essa dificuldade, certo? Isso. E eu acho muito importante trazer esse tipo de curso para o assistente administrativo, porque o assistente administrativo é basicamente um polvo, né? São muitas mãos para fazer muitas coisas. Então, quanto mais organização a gente tiver, melhor. E é sobre o que a gente vai falar um pouco na aula de hoje, certo? A precisão da gente ter essa organização. Priscila colocou que ainda não, mas vai fazer hoje. Corre em Pri. Vitor colocou que está finalizando hoje. Rosemary colocou, olá, bom dia. Bom dia, Rose. Beleza, gente. Nossa disciplina vai começar hoje, em termos de web, né? Mas já teve alguns conteúdos ali. Eu queria saber o que é que vocês acham sobre o que é que a gente vai falar na disciplina de organização e arquivamento. Será que é isso? Espera aí que eu tenho duas disciplinas muito, muito parecidas, eu quero só ter certeza. Se é organização, não é organização e arquivamento, é organização e... Peraí. Controle de documentos, é isso, organização e controle de documentos. Então, eu queria saber o que é que vocês acham que a gente vai falar nessa disciplina. O que é que vocês têm a me dizer aí? Rose colocou, concordo com Daiana, eu fiz o curso, mas preciso estudar mais e principalmente praticar, achei muito complexo. Sim, gente, é prática, tá? Prática, tá bom? Vamos lá, o que é que vocês acham que a gente vai falar na disciplina de organização e controle de documentos, pessoal? Vamos lá, rapidinho, para a gente não perder muito tempo. Vocês têm o hábito de cuidar de documentos? Vocês costumam se atentar a documentos? Contem aí para mim, pode ser pelo microfone, pode ser também escrito. Me digam. Daiana colocou que sim. Daiana, se você fosse um arquivo, que arquivo você seria? Que tipo de arquivo você seria? Descreva para a gente. Você é o tipo de arquivo mais organizado, catalogado? Eu acho que eu sou arquivo acumulador. Acumulador, você guarda coisas até que não precisa. Guarda. Certo? Mas, assim, mesmo que você tenha guardado muitas coisas que eventualmente não precisa, quando você precisa de algo, você sabe onde está? Sei. Certo? Sim. E como é que você costuma organizar as suas coisas? Por exemplo, é por cor, é por ordem alfabética, seu celular é devidamente arquivado, organizado. Se você precisar de uma foto no seu celular, você sabe onde mais ou menos ela está? Mais ou menos. Né? É porque também hoje a gente tem tantos acessos, né, que a gente meio que não sabe bem onde está. Priscila colocou, sim, eu tenho cuidado agora, meus lugares favoritos para guardar são os compactos. No colchão,
no guarda-roupa e em gavetas e em pendrives, certo? Perfeito. O compacto é bom porque ele não ocupa muito espaço, mas ele também permite que seja perdido com mais facilidade, exatamente por ser compacto, né? Então a gente vai ver também que tudo vai ter o lado positivo e o lado negativo, né? Vamos cuidar disso daí, mas a gente vai falar sobre, podem ficar tranquilos. Rose colocou: acredito que seja a disposição e a organização que facilite o acesso. Eu seria um arquivo colorido, eu também adoro cores, adoro, assim, cores norteiam minha vida. Vocês vão ver, por exemplo, aqui, ó, tem meu porta-lápis, e aí eu vou ter várias canetinhas coloridas, que eu gosto de colocar nas chamadas dos alunos, eu adoro, adoro. Na minha casa eu também tenho, enfim. Vitor colocou, aqui onde eu trabalho, lidamos muito com documentos de clientes. Então, o organizacional tem que estar sempre em dia. É isso aí, Vitor. Não tem... Para um auxiliar administrativo, querido, não tem essa possibilidade de bagunça, não, né? Todos os discos local do PC. É isso aí. Vitória colocou, se eu fosse um arquivo, eu seria aquele bem organizado, com o nome claro. Ótimo, Vitória. E todas as informações certas no lugar. Porque eu gosto de manter tudo em ordem, atualizado e fácil de encontrar, garantindo que nada se perca. Perfeito. Essa aí é uma assistente administrativa com longa vida. Por quê? Porque a gente vai perceber, hoje, inclusive na aula, que esse tipo de profissional é o que o mercado de trabalho precisa. Eu tenho algumas histórias sobre arquivo para contar, e eu vou tentar ser breve para que a gente não perca muito tempo. Eu tive em 2010 uma doença inflamatória, foi bem séria, transfundi sangue, e eu tive, assim, ó, muito, muito, muito mal. Mas, resumindo, eu precisei fazer um acompanhamento da minha anemia semanalmente. Então, toda semana eu tinha exames de sangue e, periodicamente, eu também fazia biópsias para ver se estava tudo bem, né? E, enfim, 5 anos depois eu fui morar no Sul e 2, 3 anos depois que eu estava no Sul, eu retomei o tratamento lá no Sul. E aí eu falei, olha, eu tenho essa doença, etc e tal. E o médico foi me examinar e ele disse, não, você não tem essa doença. E era uma doença considerada crônica. Então eu falei, eu tenho sim. E era engraçado porque parecia que eu queria ter aquela doença, entendeu? Eu tenho, eu sei que eu tenho. E aí, claro, o médico não poderia considerar apenas o que eu estava falando, então ele precisava de documentos que comprovassem o que eu estava falando, porque eu poderia ser uma pessoa neurótica que queria estar doente, né? E aí ele disse assim, então eu preciso ver os exames anteriores que você me trouxe, que você diz que tem. Então eu precisei entrar em contato com a minha mãe, no Rio Grande do Norte, e disse, mãe, vai em tal lugar, em tal pasta, vai ter o nome doutor fulano de tal, que era o médico que me acompanhava na época, e aí vai ter um clipe, é um negócio, eu até tenho ele aqui, vai ter um clipezinho de plástico branco, e aí a senhora vai ver as minhas biópsias e os meus exames de sangue. Aqui, ó, a gente coloca o papel perfurado aqui. Eu tinha isso aqui, com todos os meus exames organizados por ordem cronológica. Então, eu tinha do mais antigo para o mais recente. E aí eu disse, eu preciso que você me envie por Sedex. E aí ela me enviou. E aí, quando ela achou, ela disse assim, minha filha, você é muito organizada. A mulher estava tudo exatamente onde você disse que estava. E eu estou dando o exemplo de um documento que é nosso, não estamos falando de uma empresa, né? A gente precisa entender que nós, enquanto pessoa física, a gente também é uma empresa. A gente se gere, seja em termos de exame, seja uma conta de energia, uma conta de água, a conta da internet. Quando a gente é pai ou mãe, a gente também tem conta dos filhos. Se a gente tem um pet, a gente vai ter cartão de vacina. Tudo isso, gente. E a gente precisa ter organização nisso. Claro que hoje as coisas estão muito mais fáceis por serem digitais. Mas é exatamente o que eu estava perguntando para a Dayana. Mesmo os documentos digitais, eles estão tão dispersos e tão desorganizados que não adianta a gente ter se a gente não consegue achar, certo? Então, essa é uma informação que a gente precisa considerar quando formos organizar os nossos documentos pessoais. Se eu fosse um arquivo, eu também seria um arquivo muito colorido, mas
prioritariamente eu seria um arquivo organizado, certo? Dito isto, eu quero falar com vocês sobre as possibilidades. A gente pode trazer aqui, por exemplo, qual é o maior documento de valor que você tem hoje? O que seria esse documento que você tem hoje, que é assim imprescindível e que Deus o livre, acontecesse um incêndio e você perdesse ele? Você estaria gravemente encrencado. Eu vou pedir que Agnes responda para a gente. Que documento, Agnes? Qual é o documento de maior valor que você tem hoje? Agnes está aí? Ih, será que a Agnes não está? Só um minuto. Tá bom. Ela está pensando, galera. Eu posso responder, professora? Pode. Eu acho que é o maior valor, assim, documento, eu acho que é meu currículo. Seu currículo, perfeito. Perfeito. Mas o seu currículo, ele não vai ter um valor tão pesado quanto os documentos que comprovam ele, Agnes. Então, vamos supor, se no seu currículo consta que você já teve experiência profissional em um determinado lugar, você precisa da sua carteira de trabalho para comprovar. Ou se o seu currículo diz que você já tem um curso superior ou um curso técnico, você precisa de certificado. Então, eu acho que de maior valor são os documentos que comprovam o seu currículo. Certo? Renale, qual é o documento de maior valor que você tem hoje? Daiana colocou os meus certificados. Acredito que são os documentos pessoais. Rose colocou. Tayane colocou meus documentos pessoais e meus certificados. Agnes, acredito que é algo original, tipo uma certidão de nascimento. Perfeito, Agnes. Uma escritura de uma casa. Porque a gente também precisa considerar, pessoal, um documento de valor é aquele que, se eu precisar de uma segunda via, o processo vai me dar muita dor de cabeça. Então, a certidão de nascimento, uma escritura de uma casa, um diploma, porque são documentos que, para a gente conseguir uma segunda via, vai dar um belo trabalho e ainda vai ser caro, certo? Alguém escreveu aqui, acredito que são aqueles que são originais e sem cópias. É isso aí. Então, a gente vai precisar pensar do ponto de vista de como organizar os nossos documentos, inclusive considerando possibilidades de um incêndio, possibilidades de uma enchente, como aconteceu no Rio Grande do Sul há 1 ano ou 2 anos, 1 ano atrás, né? Então, são formas da gente pensar na importância de organizar os documentos e não perdê-los de vista. Eu posso ter o original, mas eu preciso do que a gente chama de backup, que é o quê? Onde eu poderia ter a segunda via, onde eu poderia ter o substituto disso daqui. Então, documentos que são muito importantes, de repente eu posso conseguir fazer um escaneamento e deixar na nuvem. Eu posso ter uma cópia autenticada na casa de uma pessoa que eu confie, certo? Então, são algumas formas da gente ter essa organização. E o que é a organização documental? É guardar e classificar as informações de forma estruturada. Não é só acumular, certo? Mas é ter de forma estruturada. E facilitar a organização de documentos quanto necessário. Essa é a importância. Por que eu organizo ou eu estruturo os arquivos ou os documentos? É para que, quando eu precise, eu não perca tempo. E numa empresa, isso é muito fundamental. Porque, afinal de contas, a gente tem o objetivo de ganhar tempo, né? Em qualquer empresa, em indústrias. Hoje, o grande business é exatamente o tempo. A gente tem setores de logística ganhando destaque por questão de ganho de tempo. Então, quanto mais rápida é a entrega de uma determinada empresa, mais mercado ela ganha. Se eu sou uma empresa que facilmente tenho acesso a documentos,
mais rápido eu estou atendendo o meu cliente, sim ou não? Reações, hein, galera? Reações aí. Certo? Então, quanto mais estruturado for os meus documentos, melhor. É por essa razão, inclusive, que a gente tem tanta automação nessa questão das organizações. Desculpa, dos arquivos. Por quê? Porque quanto mais estruturado a máquina deixa todos os documentos, mais fácil o acesso dela. Isso daí é uma questão de padronização, certo? E por que é importante? Porque garante rapidez na busca de informações, que é o que eu estou conversando com vocês, evita perda de prazos e documentos. Então, a questão de perder um prazo vai me levar provavelmente a um custo alto. Um bom exemplo é, se eu perco um documento, eu perco o prazo de um pagamento, eu vou ter um pagamento de multa, eu vou ter um pagamento de juros, certo? Eu melhoro a comunicação interna, então eu possibilito que a comunicação entre todos os setores de uma empresa fique muito mais rápida e otimizada, e ainda por cima dá muito mais credibilidade e profissionalismo a uma empresa. Pessoal, uma empresa, a gente pode medir a seriedade dela de acordo com a comunicação que ela tem. Então, quando a gente tem setores numa empresa que a setor A sabe de algo, mas setor B não sabe, setor C diz o que o setor A disse, parece fofoca, mas na verdade é falta de padronização da comunicação. E isso é referente à questão da documentação, dos arquivos. Quando a gente tem uma comunicação séria numa empresa, a gente trabalha de forma documental. O que é forma documental? Está registrado. Qual é o objetivo de um documento? É ter provas, é ter o martelo batido, certo? Então, a credibilidade de uma empresa e o profissionalismo pode e deve ser medido exatamente pela seriedade dos seus documentos e de quão organizada ela é, certo? Até aí tudo bem? Vão sinalizando aí para mim, tá? Quais são os benefícios de uma organização documental bem estruturada para as empresas, mas também para os colaboradores? A gente vai descobrir que a gente vai ter economia de tempo, que já foi falado bastante, a redução de custo, porque eu tenho menos retrabalho e, consequentemente, eu também tenho menos cópias, certo? Aí eu também vou ter segurança no armazenamento das informações. Então, para a empresa, isso me traz segurança, ou seja, eu estou firme no que eu estou falando. E o funcionário, pessoal, ele também tem segurança de permanecer. Por quê? Porque ele sabe que a comunicação ela é difundida, tá? Mas também no armazenamento de informações. E o atendimento muito mais eficiente aos clientes, certo? Alguns exemplos práticos. A gente pode ver que empresas que são organizadas, elas conseguem entregar relatórios e comprovantes de forma ágil. Sabe quando você vai... Minha mãe tem uma frase que é típica dela, que é assim: mulher, está tão bem guardado que eu não sei onde está. Aí não serve. Se você não sabe onde está, a gente não vai ter benefício com isso, né? Então, ela consegue entregar. Você diz assim, eu preciso de tal coisa, está aqui. Eu preciso de tal coisa, está aqui. Eu preciso de tal coisa, está aqui. Então, é muito mais ágil e isso realmente gera um exemplo de credibilidade para empresas e colaboradores. Uma empresa parceira, ela tem muito mais colaboração. Eu não sei se vocês já tiveram o privilégio de trabalhar com pessoas que são muito organizadas. Quando a gente tem esse privilégio, a gente geralmente pensa assim, não, mas se fulano disse, ou então você precisa de um documento, eu não tenho, mas com certeza fulaninho tem. Essa é a pessoa que é referência no setor de organização, certo? Um outro exemplo prático é um arquivo que é bem gerido e evita multas por não apresentar documentos fiscais. Por quê? Se eu tenho um arquivo que é extremamente organizado, rígido, eu não perco prazos. Eu não tenho a possibilidade de ter um custo a mais, seja de juros, seja de multa, porque eu esqueci de pagar determinada conta. Porque o planejamento está de acordo com a forma de organização. Ok? Posso prosseguir, pessoal? Então, o que a gente vai perceber com isso? Que o profissional que é organizado,
ele está em destaque no mundo do trabalho. Professora, mas por quê? Porque não tem como alguém desorganizado trabalhar em um local organizado. Entendam, você pode ser desorganizado na sua casa, no seu quarto, na sua cozinha, só que se você levar essa desorganização para uma empresa, você prejudica a empresa como um todo, não é só você. Aqui eu também tenho um exemplo. Eu sempre fui muito bagunceira na minha casa, no meu quarto, principalmente com roupa. E aí, certa vez eu estava trabalhando no setor público, em que eu trabalhava até 1h da tarde, e depois desse horário, a procuradora usava a mesma bancada que eu. Então, quando eu saía, eu deixava a bancada organizada, e os processos que ela trabalhava, eu deixava sempre no mesmo local. E um dia ela encontrou eu e a minha mãe juntas num determinado na rua. E aí ela, muito prazer, você que é a mãe de Ana, Ana é maravilhosa, ela é super organizada, olha, Ana é um exemplo. E minha mãe fazia assim, ó. Agradecendo e ao mesmo tempo pensando, de quem é essa pessoa que ela está falando? E aí, resultado, agradeceu, enfim, e aí ela saiu e minha mãe perguntou, mas em louvor de que você não é assim em casa? E a minha resposta foi, nós trabalhávamos com 9.000 funcionários na época. Se eu perder um atestado de um funcionário, eu vou ter que procurar em 9.000 pastas, em sabe Deus quantos papéis. Mas se eu perder uma blusa na minha casa, eu simplesmente posso achar outra e sair, certo? Então, a pessoa que é desorganizada, ela não pode estender essa característica para o trabalho. Ainda mais se ela for trabalhar em uma área como assistente administrativo. Porque a organização documental de uma empresa é altamente valorizada por tudo isso que eu estava explicando para vocês, a questão de redução de custo, evitar pagar juros, evitar pagar multa e, sobretudo, ganhar tempo. Então, ter documentos de 9.000 funcionários altamente organizados gera um tempo sem, como é que a gente diz? Sem procedência, certo? Não tem como mensurar a quantidade de tempo que se ganha quando a gente está com documentação de 9.000 funcionários de forma organizada. Agora, arrisca ter isso desorganizado? Não tem condições, gente. Aí é certeza que vai dar besteira uma hora dessas qualquer, certo? Até aí tudo bem, pessoal? Posso prosseguir? Beleza. Isso vai falar diretamente sobre postura profissional. Então, a postura que nós temos enquanto profissionais é impactada como o setor anda. Não tem como, de novo, eu ser um profissional altamente organizado e ter um estoque desorganizado. Não tem como eu trabalhar numa empresa que é altamente desorganizada se o meu perfil naturalmente é organizado. Então, quando eu assumo uma vaga de organização, eu basicamente estendo isso até a empresa, certo? Então, a minha postura profissional ela vai ser impactada pela questão da organização. Então, a gente tem que cuidar nisso daí. Vou só voltar aqui para fazer um adendo. Isso impacta na forma como a gente se veste, na forma como a gente se porta, na forma que a gente consegue chegar adiantado no trabalho. Não precisa chegar com 1 hora de antecedência, não. Mas o fato da gente chegar no horário, da gente ter disciplina, ser pontual, ter comido bem, tudo isso reflete a organização. Então, a organização que chega na bancada, nos documentos, ela começa muito antes, certo? Pessoal? Estou falando muito. E aí, vamos lá. O que são documentos? Quais são os tipos e as aplicações? A gente vai perceber aqui que a gente vai ter alguns tipos de documentos que são físicos, mas também documentos que são digitais, como eu estava falando no início da aula, certo? Ele serve como prova, mas ele também serve para consulta e para se comunicar, tá? Importantíssima essa parte. E ele pode ser produzido por pessoas, ou seja, por CPFs, por órgãos,
públicos, então a gente vai ter certidões, a gente vai ter memorandos, a gente vai ter ofícios, circulares, que são documentos mais voltados para os órgãos públicos, e eu não vou me ater muito a esse tipo de documentos, mas a gente também vai ter documentos que são produzidos por empresas, e aí aqui sim eu realmente quero me estender um pouco. A gente vai ter como documentos pessoais aqui, documentos médicos, então um atestado, uma receita, eu vou ter um crachá, também é um tipo de documento que comprova onde eu trabalho. Eu vou ter uma carteirinha de estudante, um CPF, um CN, uma carteira de identidade, ou ainda eu vou ter um diploma, um certificado de conclusão de algum curso. Isso aqui são exemplos de documentos que são de pessoas, produzidos por pessoas. Então, alguns tipos de documentos pessoais, a gente vai ter RG, CPF, a própria carteira de trabalho é um tipo de documento. Como documentos administrativos, a gente vai ter memorandos, atas, alguns tipos de relatórios. E aí a gente vai ter documentos que são legais e jurídicos, que podem ser contratos, certidões, escrituras. Vocês vão vendo que conforme a coisa vai aumentando aqui, o caldo vai engrossando, como a gente pode falar, né? Então, aqui a gente já fala sobre documentos que realmente são muito mais sérios, tá? Documentos técnicos também são igualmente sérios. A gente vai ter planta de uma casa, um projeto, ou até mesmo manuais. Documentos digitais, a gente vai ter e-mails, arquivos em PDF ou sistemas online, que são facílimos de se ter uma cópia. E a gente vai ter documentos contábil financeiro. Alguém sabe me dar um exemplo de um tipo de documento contábil financeiro? Vamos lá, quero interação. Nota fiscal, boa. O que mais? Um recibo, uma fatura, um extrato. Folha de pagamento. Não ouvi. Comprovante bancário e folha de pagamento. Perfeito, isso aí, Vitória, perfeito, certo? E aí, pessoal, a gente vai pensar um pouco nas aplicações desses documentos. Então, no dia a dia das pessoas, a gente vai ter, por exemplo, o RG, a CNH, como uma espécie de identificação. Então, eu me identifico com esses documentos. A questão do diploma, eu comprovo com um diploma que eu tenho determinada habilidade ou conhecimento. Em relação aos registros de compromissos, a gente vai ter as agendas, os contratos de estágio, a gente pode também ter o próprio Trello como uma espécie de registro de compromisso, onde a gente pode mensurar a disponibilidade de tempo, certo? Porém, quando eu penso no mundo das empresas, eu vou ter o quê? Uma tomada de decisão, por exemplo, um documento que comprove a decisão que foi tomada, pode ser um relatório, uma pesquisa, até mesmo uma ata. Um tipo de comprovação legal. Então, eu vou ter uma licença, eu vou ter um contrato que comprova que determinada pessoa trabalha conosco. Um tipo de documento que é tido como controle financeiro, eu vou ter uma planilha, uma nota fiscal, um recibo, certo? Um tipo de documento que se aplica para uma comunicação oficial, eu vou ter um ofício, um circular, e eu quero que vocês me exemplifiquem um tipo de comunicação oficial digital. Quem consegue me dizer? 5, 4, 3, 2, 1. Cadê Vitor, hein? Tá tão calado hoje. Bora, cadê? Professora. Oi. Hoje em dia temos também alguns documentos, digamos, se alguém for comprar, digamos, um exemplo, alguém for comprar um apartamento, quer fazer algum documento e que aquele documento seja certificado. Você vai lá, abre o site do Gov
dá o visto lá pelo site do Gov e a partir desse momento esse documento vai ter validação, certificado. Perfeito. Aquilo ali chama-se autenticação. É o proporcional a que a gente fazia um reconhecimento de firma no cartório, né? Eu, quando morava no Sul, aluguei meu apartamento de Cabedelo só assinando pelo Gov. Então, a gente percebe a questão da digitalização da documentação de uma forma muito mais eficiente e rápida, certo? Um jornal oficial é uma forma de comunicação oficial, é verdade. O que mais? Gente, tem duas assim, ó, batata. Preciso que vocês falem com urgência. Mais prático? Sim, bem mais prático, Dayana. Tipos de comunicação oficial. Digital, rápido, galera. Bora? Bora. Vitor não está na aula, porque eu chamei e ele não respondeu. Vou anotar aqui, Vitor, com uma cruzinha. Vixe, Maria. Cadê Vitor? Ó, se manifestou. Ameacei, aí assim. Aparece. E-mail, Rose. Rose ganhou uma estrelinha. Rose Mary, estrelinha. Perfeito, Rose. Tem outro além do e-mail? Que hoje é assim. Hã? Videoconferência. Boa conferência. Eu posso fazer uma reunião. Boa. Quem foi que falou? Eu, Vitória. Vitória, parabéns, Vitória. É isso aí. Quem mais? Tem site, blogs também, eu acho. Site, blog, perfeito. Eu posso me comunicar com o meu público, com os meus funcionários, através desse tipo de comunicação que é oficial, certo? Nota fiscal eletrônica não vai entrar aqui na comunicação oficial, mas sim no tipo de documentação financeira, certo, Agnes? E quem sabe o que é protocolo? Eu queria só fazer um adendo antes de falar de protocolo, que Ana Lídia escreveu aqui enquanto eu estava explicando. Na repartição em que eu trabalho atualmente, vivenciamos um caso em que a família teve a casa incendiada e perderam todos os documentos. E por meio de uma visita anterior, eu já havia salvado os documentos dessa família, então na hora de retirar a segunda via do documento facilitou bastante. Perfeito. O que Ana Lídia tinha, ou ela fez na visita anterior, é exatamente o que a gente pode chamar de um backup. Então, em um caso extremo como esses, a gente tem essa questão do backup, certo? Isso também é muitíssimo válido para documentos que são digitais. Então, ter esses backups é prioridade, tá? Vitor respondeu que protocolo é um recibo ou um registro, é um recibo de registros ou ocorrências que podemos ver muito no call center, é verdade. Mas a gente vê protocolo, Vitor, na verdade, 24 horas no dia. Alguém sabe me dizer o que é um protocolo? Regras, e procedimentos. Seria regras e procedimentos? Talvez, é uma forma de regra, mas um protocolo é mais do que um número de identificação também, Agnes. O protocolo é uma espécie de recibo em que eu confirmo que eu recebi algo. É um livro de atas, no meu caso aqui, professor, um livro de protocolo, onde eu afirmo ao lado que está se fazendo e a pessoa que está recebendo ou entregando vai dar assinatura confirmando que recebeu e assim fazendo o registro de protocolo nesse livro. Aí, ó, o que acontece? Quando eu lhe entrego um dinheiro, Dayana, eu entrego um dinheiro para a Dayana em mãos e eu peço que ela assina. Dayana, assina aqui, por favor, que você recebeu esse dinheiro. Quando Dayana assina, o que ela está fazendo? Ela está confirmando que ela recebeu esse dinheiro. Isso, um recibo, é uma espécie de protocolo. Quando eu chego no Senai e eu pego a chave da sala que eu vou ministrar uma aula, eu assino que eu estou pegando aquela chave. Quando eu pego um computador, um data show, eu assino que eu estou recebendo. Agora vamos expandir esse entendimento. Quando a Agnes recebe a compra da Shopee dela,
Ela vai lá no aplicativo, Agnes, e você dá um ok que você recebeu, não faz isso? Ou eu estou equivocada? Aí, Agnes, eu não compro na Shopee. Compra sim. Pode dizer que você compra. Bora, Agnes. Quando a Agnes vai lá e coloca, sim, recebi, ela está confirmando que ela recebeu essa compra, certo? Quando ela também coloca, não recebi, é uma espécie de protocolo também. Mas eu quero que vocês entendam que, ao solicitar que o comprador confirme essa compra, é uma espécie de protocolo. Vamos expandir um pouco mais. Vocês já compraram alguma coisa na internet, enfim, qualquer lugar, que quando foram entregar para vocês, pediram que vocês assinassem, aí, mesmo que eu tá vendo, aí fizeram assim, ó, aí rasgaram aqui, levaram isso daqui e deixaram a nota fiscal com vocês. Já aconteceu isso? Porque faz muito tempo, mas alguém me disse que era assim antigamente. Eu não me lembro. Quer dizer, eu não alcancei essa época pela minha idade natural, mas dizem que era assim, certo? Sim, o canhoto, Priscila, se entregou, hein, Priscila? Priscila está dizendo que ainda existe. Assim, eu sou da época dos aplicativos, então acho que é por isso que eu não conheço, mas vocês me perdoem, viu? Agnes colocou, sim, e se não receber na Shopee, não repassa o dinheiro para o vendedor. Por quê? Porque eu não sei. A garantia, galera, é o protocolo, certo? Tem um outro agravante. Quando eu recebo o computador, a chave da sala, o data show, eu estou confirmando que o que acontecer naquele local com essa máquina, enquanto ela está no meu poder, é minha responsabilidade. Então, é muito importante, certo? Que eu assine protocolos que eu sei do que eu estou cuidando, tá certo? Então, o que é um protocolo? É um registro formal de entrada e saída de documentos em uma organização. Pode ser de documento, pode ser de um valor financeiro, pode ser de um bem. Isso é um protocolo. E a gente tem a garantia do controle, da segurança e da rastreabilidade da informação. Então, vamos supor, cheguei no Senai, peguei uma chave. Se quiserem saber, alguém precisou ir nessa sala, não estão achando a chave, vão olhar ali no relatório, no registro, quem foi a última pessoa que pegou essa chave? Foi a Ana Cristina. Ah, então vamos ver com ela onde é que está. Com quem que ela deixou, o que foi, se ela levou para casa por engano, certo? Então, quando a gente pensa sobre rastreabilidade, é com esse intuito, certo? Então, o protocolo ele vai garantir o controle, a segurança e o rastreio das informações. E ele é a porta de entrada dos documentos em uma instituição. Quando eu digo que ele é a porta de entrada, gente, ele é como é que eu posso dizer assim, o filtro. Filtro não, é o funil. Então, quando a gente tem um protocolo, eu consigo dizer exatamente onde estão as coisas. E ele é a porta de entrada, porque antes de ir para setores, ele chega na empresa. Então, a gente vai descobrir que primeiro o documento chega numa empresa e depois ele é direcionado para o setor específico. Eu estou falando isso desde o ponto de documentos físicos, mas também de documentos digitais. E aí eu tenho essa imagem para que vocês percebam que talvez alguns de vocês já ouviram falar num tipo de protocolo digital chamado TCP/IP, ou IP, que é o número da máquina, é o número do computador. Esse número, ele serve como rastreio. Muitas vezes, quando existem crimes digitais, quando existem pessoas que cometem atrocidades na internet e acham que vão sair ilesas, é possível descobrir onde as coisas foram feitas através desse TCP/IP, que é o quê? É o registro daquela máquina na conexão de internet. Falando de forma bem simplória aqui para vocês. Então, quando eu executo algo no meu computador, a internet consegue saber exatamente de onde veio. Se esse computador está aqui. Quando vocês fazem login em outro computador e chega uma notificação para vocês, dizendo, houve um login
em Campina Grande com esse e-mail. Isso é uma rastreabilidade. Isso é uma espécie de protocolo, ok? Tudo certo, pessoal? Me dê aí um sinal enquanto eu tomo um gole d'água. Tá muito densa a aula hoje? Posso seguir? Qual é o principal objetivo de um protocolo? É organizar a tramitação de um documento. É registrar quando e por quem o documento foi recebido ou enviado. E controlar prazos e o andamento dos processos. Porque se eu não tiver isso, imagine uma empresa do tamanho da Alpargatas, uma empresa do tamanho da Vitamilho, como é que eu vou ter esse acompanhamento dos documentos, galera? Eu preciso ter esse acompanhamento rigoroso, certo? Evito, com isso, o extravio, ou seja, a perda de informações, e eu também consigo comprovar movimentações. Documentos têm um valor legal ao ser protocolados. Não sei se vocês já viram, mas também tem a possibilidade, quando um advogado ele está defendendo uma determinada causa, ele pode ir no fórum e solicitar o processo na íntegra. Então, ele pode pegar aquelas pastas gorduchas, cheias de papel. Mas para ele retirar aquilo, ele precisa assinar. Porque imagina, o juiz um dia resolve ler o processo. E aí ele diz, eu quero ver o processo tal. Não está aqui. Onde está? Não sei. Não sei, não pode, gente. Isso daí precisa ter nome, endereço, documento de quem pegou. Certo? Então, para isso, a gente vai ter exatamente essa comprovação de movimentação. Quem pegou foi o advogado Pedro dos Santos, número da OAB X, e o prazo de devolução dele é Y, certo? Professor. Oi, pode falar. Alô, Priscila? Priscila, acho que você caiu. Quer dizer, a conexão caiu. Eu não consegui lhe ouvir, pode repetir. Foi, exatamente, isso mesmo. É que hoje em dia é muito frágil o site do TJPB, qualquer pessoa pode ter acesso a qualquer processo. Basta digitar o CPF de alguém, você tem acesso a qualquer processo. Na verdade, qualquer não, né? A grande maioria. Processos que estão em segredo de justiça, etc. e tal, realmente não tem como ter acesso, porém, são a minoria. E essa questão dos dados da gente estar tão nas mídias faz com que as pessoas realmente tenham acesso a muitas informações sobre a gente, né? Outro dia tentaram dar um golpe na minha irmã, minha mãe, perdão, é uma senhorinha, né? E aí outro dia tentaram dar um golpe na minha mãe, se passando por mim. E a minha irmã me ligou muito preocupada e disse assim, eu acho que você podia ter mais cuidado com os seus dados, porque tá muito fácil, alguém pegou seus dados. Aí eu falei, mas eu tenho uma empresa, e quando você tem uma empresa, seus dados estão aí, não tem como você ocultar, entendeu? O que a gente precisa é ter cuidado para que mãe não caia em golpes, isso sim, né? Então, na verdade, o que a gente vai perceber é que não sei, honestamente, se é o site da JPB exclusivamente, JPB não, JTPB, acho que é isso, né? Não, é Justiça da Paraíba. Talvez não seja o site exclusivo da Justiça, mas sim a questão de que os nossos dados estão muito vulneráveis, cada vez mais vulneráveis, e é essa razão pela qual a gente tem acesso a tantas informações, certo? Mas o fato a gente consegue ter essa questão da comprovação de documentos, beleza, pessoal? Importantíssimo a gente saber que os registros digitais, os documentos digitais, eles estão, assim, gritantes, tá? Quando eu falo sobre protocolo, eu preciso considerar 3 modalidades, vamos dizer assim. Então, eu vou ter um protocolo de entrada, ou seja, documentos que chegaram
Então, vamos pensar num Alpargatas da vida, vamos pensar num Senai, vamos pensar numa escola, num IFRN da vida. Então, eu preciso ter o registro de todos os documentos que chegaram. Então, se eu sou a portaria do Senai, a portaria, eu preciso registrar tudo que eu recebi. Então, eu vou ter um protocolo de entrada. Eu preciso registrar outro tipo de protocolo, que é tudo que sai. E quando eu considero o que sai, se eu for a recepção dessa empresa ou dessa indústria, eu vou considerar os setores para onde esses documentos foram. E aí eu também posso considerar um tipo de protocolo que é interno. Pensem o seguinte: o protocolo de entrada, ele é externo, sim ou não? Porque eu estou registrando aquilo que está chegando na empresa, sim ou não? Pessoal? Se vocês não reagirem, eu vou desligar a chamada e eu não dou mais aula, tá? Sol. Era sol que me faltava mesmo. E eu também vou ter um registro de saída. Um protocolo de saída é tudo aquilo que sai da empresa. Então, eu emprestei um sofá, eu emprestei o data show, eu emprestei para alguém de fora, eu preciso protocolar isso. Mas eu também vou ter um protocolo interno, que é o quê? Saiu da recepção para uma professora, saiu da recepção para o setor de RH, saiu da recepção para o setor de almoxarifado, e assim sucessivamente. Pessoal, esse tipo de registro, é importante que a gente tenha isso muito claro em mente. Não se trata de uma questão de desconfiança. Não se faz protocolo por uma questão de desconfiança. Se faz protocolo por uma questão de segurança de ambas as partes. Ah, você está pedindo para eu assinar por quê? Porque você não confia em mim? Não, não é uma questão de confiança. É uma questão de profissionalismo. Empresas em que a gente não faz esse tipo de controle, são empresas que realmente é preocupante. É muito preocupante. Porque aí vira uma palavra contra a outra. E tem desconforto, gente, que no mundo do trabalho a gente pode evitar. E um simples papel, com certeza, facilita muito a vida da gente, certo? Então, ter protocolos é uma questão de prioridade. Eu fui trabalhar no Sul em uma empresa onde eu fazia o pagamento a sócios. E uma certa vez eu precisei fazer um pagamento alto em dinheiro, porque eu tinha recebido o pagamento de um cliente em dinheiro e eu queria desovar aquele dinheiro. E aí eu fui e entreguei o dinheiro e pedi que o sócio conferisse. E aí ele fez, contou todo o valor e eu fiquei ali esperando ele contar. E quando ele terminou, eu falei, o senhor assina, por gentileza. E aí ele não foi uma repressão. Ele só se admirou, né? Ele falou, claro, assino, e assinou. Mas a postura dele deixava claro que aquilo não era um comportamento comum, certo? E o que é que eu quero dizer com isso? Eu não pedi para que o dono da empresa assinasse porque eu desconfiava dele. Eu pedi que o dono da empresa assinasse para que eu tivesse a comprovação de que esse dinheiro saiu do meu caixa e ele foi entregue para ele. Porque se eu não tenho essa comprovação, fica a minha palavra para a dele. E se um dia, que Deus o livre, ele bater essa cabeça, esqueci que eu paguei esse valor a ele, aí como é que eu vou provar isso, galera? Olha o tamanho do problema nas minhas costas. Então, é por essa razão que, sim, a gente precisa ter protocolos, sejam recibos, sejam declarações, seja a questão de que a gente vai ter um caderninho. Eu estou dando essa disciplina para uma turma presencial aqui. E aí eu tenho os cadernos de protocolo, mas para um grupo faltou. E aí eu disse, criem que eu imprimo para vocês. Então, eles criaram, vou ver se dá para vocês verem. Não vai dar. Aqui, vai ter um lugar certo aqui. Tudo bem, eu vou abrir o arquivo, já já eu mostro para vocês. Em que eu imprimi essas páginas exatamente
Aqui. Exatamente para que eles tenham os registros, porque a gente está fazendo o exercício de entregar os documentos para outros setores. Então, exatamente, eles estão fazendo esse exercício, né? E aí, para entregar para outros setores, eles precisam ter o protocolo de repasse para outro setor, certo? Aqui, ó. Agora eu vou conseguir compartilhar com vocês. Beleza. Então, todo o protocolo, ele vai ter prioritariamente o nome do destinatário. Então, para quem foi entregue? Foi entregue para um setor? Foi entregue para uma pessoa? Quem foi a pessoa que recebeu? Eu gosto muito de colocar aqui o nome. Então, vamos supor, Agnes dos Santos Souza, rua. Não precisa descrever rua ou endereço, galera. Você pode colocar o setor dela. Setor de RH, setor de almoxarifado, setor de compras, enfim. Se é interno, é importante considerar isso. Descrição. Então, declaração de quê, meu Deus? De aluno, certo? Declaração do aluno fulano de tal. 3 computadores, notebooks da marca Y para, e assim sucessivamente. Ou ainda, e aqui a Agnes apenas vai assinar com uma data, que eles não colocaram aqui a parte da data, é dia, mês e ano, e colocar a assinatura, que pode vir com um carimbo ou não, certo? Então, aqui, com essas informações, você consegue ter a clareza de onde está o quê. Então, se a Agnes amanhã disser, não, você não me entregou, entreguei, está aqui. Certo? Ontem eu tenho um aluno que ele é bem brincalhão, e aí ele estava dizendo que não ia dar tempo de fazer um trabalho. E aí, quando eu olhei, ele estava tirando uma foto com um pessoal, assim. Eu falei, não vai dar tempo de fazer o trabalho, porque você está tirando foto, né? E aí ele sempre responde assim, professora, a senhora prova isso? Aí eu falei, olha aqui para mim, fulano. Aí ele olhou, aí eu apontei assim para cima, eu disse, olha ali, deu um tchauzinho, tem uma câmera na sala. E aí ele ficou muito errado, assim, ó. Aí eu provo. Tem uma câmera ali, ó. Deu um tchau. Aí ele, professora, eu vou fazer agora. Então, a gente não precisa, obviamente foi super brincadeira, mas a gente não precisa esperar que alguém diga, você prova que você me passou o dinheiro? Você prova que você me entregou essa declaração? Prova, está aqui, o documento está assinado, certo? Até aí, tudo bem, galera? Vocês estão rindo aí do meu aluno, então eu acho que vocês estão entendendo bem. Vou prosseguir. Qual é a importância do protocolo para as empresas? Transparência e credibilidade, o histórico das decisões e das comunicações, e, obviamente, a gente tem uma facilidade de auditoria e de fiscalização, certo? Alguém não sabe o que é auditoria, pode levantar aqui a mão que eu explico, certo? Mas a auditoria é uma espécie de fiscalização, um controle que é feito periodicamente. Oi? Tá cortando, a senhora falando, tá cortando, não dá para entender direito não. Tá cortando para mais alguém? Sinalizem aí para mim se tá ruim. Não, ok, aqui para mim é ok. Então, Vitória, eu acredito que é a sua internet. Talvez você saia e volte, que aí é melhor, tá? Porque se tivesse para todo mundo, aí eu diria que era meu mesmo, tá certo? Tá certo. Para o colaborador, qual é a importância de um protocolo? É exatamente a gente ter segurança para trabalhar. Então, nada se perde, a gente tem muito mais tranquilidade de fazer o trabalho. Uma responsabilidade clara sobre cada etapa, não existe nada que possa deixar a gente mais seguro. E a gente também vai ter a questão de desenvolver o hábito da organização. Então, ter essa noção de que as coisas precisam estar organizadas, certo? Em relação à destinação correta dos documentos, aí a gente vai entrar um pouco no que Dayana estava falando, né? Quando ela é meio acumuladora. Eu, primeiramente, vou aprender sobre dar o destino correto dos documentos. Nessa parte, eu sempre falo da minha mãe. Porque a minha mãe, ela é uma acumuladora mesmo, gente, real, oficial. Inclusive, esse fim de semana eu estou indo lá, estou até com medo do que eu vou encontrar.
A minha mãe é uma acumuladora, mas assim, outro dia uma aluna disse, professora, mas eu também sou uma acumuladora. Eu disse, amor, você não está entendendo. A minha mãe é acumuladora a ponto dela guardar convite de missa de 30 dias. Você não está entendendo. É missa de quem faleceu há 30 dias. A missa de 7º dia não tem, né, convite. Mas missa de 1 ano, missa de 5 anos da morte de não sei quem. Mãe, em louvor de quê? Você está guardando isso daqui? Só para eu entender, assim. Só para entender. Certo? Então, aqui a gente vai descobrir o que é importante eu guardar, por que é importante eu guardar, por quanto tempo eu posso guardar esse material, o que a legislação pede também, e o que eu posso descartar, tá certo? O conjunto de procedimentos que define o futuro dos documentos é aquilo que a gente vai descobrir sobre reutilização. Eu preciso decidir o que deve ser guardado, o que deve ser eliminado e o que deve ser preservado permanentemente. Ele se baseia no valor que o documento possui. Então, se é um documento que tem valor legal, se é um documento que tem valor histórico, se é um documento que tem valor administrativo, tá bom? Isso serve para quê? Para eu evitar o acúmulo desnecessário de papéis ou de arquivos digitais, que joga a primeira pedra quem não tem 70 mil arquivos ou fotos no celular que nunca usaram. Ou pessoas, dizem, né, também, eu nunca fiz isso, mas dizem que tem umas mulheres que guardam as receitas para fazer que nunca fizeram. Menino, eu não sei, não. Não, isso aí eu guardo e faço. Vitória, mulher. Mas você faz a receita? Faço. E ainda deixo guardado para fazer depois de novo. Mulher, então tu tem que mandar para a gente provar, ver se tá bom. Esses dias eu tava querendo fazer uma torta salgada. Aí tava semana passada, eu não fiz, mas eu vou fazer. Então, por favor... Concordo, professora. No momento presencial, já temos aí, né, o que, né? Temos aí Vitória, a rainha das Pode fazer receitas. até um protocolo para dizer que a gente recebeu a receita e realmente foi... Amei, Priscila, amei. Cada um vai criar o seu protocolo e vai colocar recebi de Vitória, 2 fatias de torta e assim sucessivamente. Perfeito, perfeito. Gente, dando continuidade, a gente vai ter a garantia que apenas os documentos úteis vão ser mantidos e não acúmulos, certo? Tudo bem? Além disso, a gente vai ter muito mais segurança jurídica para a empresa e vai contribuir para que a organização ela seja mais eficiente em cada setor, certo? Ainda vai ter a questão de ajudar na preservação da memória institucional. Então, a gente vai ter arquivos que nos possibilitam ter registros. Eu acho muito, muito bonito. Eu sou muito apaixonada por administração, gente. Mas eu acho lindo quando a gente vê uma empresa que tem fotos de quando ela começou, sabe? Que era só um birô, ou que a pessoa ainda estava com... Eu não sei se vocês conhecem Flávio Augusto, que ele é do Geração de Valor, sou uma grande fã dele, e Flávio Augusto tem uma foto da primeira reunião que ele fez com as pessoas sentadas no chão para vender curso de inglês na época, né? Há muitos anos, eu não sei precisar quantos anos atrás. Então, eu acho muito bonito hoje, ele tem um grande império, ele mora fora, ele é um dos maiores empresários brasileiros, e é muito, muito bonito a gente ter esse registro histórico, a gente ter essa preservação de uma memória, certo? E aí, falando nisso, eu também quero que vocês pensem sobre as memórias que a gente precisa guardar da nossa vida, seja uma foto, seja um registro de criança, dos seus filhos, da casa de quando você começou a morar numa casa que era mais simplória e aos poucos a casa foi ficando melhor, certo? Então, ter os documentos que de fato são importantes, sem necessariamente a gente... Um exemplo que eu faço, vira e mexe, eu faço uma limpeza nas fotos e eu penso, essa pessoa, eu tenho muitas fotos com ela, mas tipo, ela nem está mais na minha vida, então para que eu estou guardando essa foto?
Então, não é que eu estou rasgando ou jogando fora porque eu tenho um ódio dessa pessoa, mas é que não é mais importante, entende? E, consequentemente, não há razão para eu guardar. É diferente de você estar vendo uma foto com um amigo que você ainda tem ele presente na sua vida e você vai rir dessa foto, vocês vão lembrar desse período, tá? Então, preservar a memória, ela vai além da forma institucional. É claro que aqui a gente está falando da institucional porque é o que a gente está estudando, certo? Então, primeiro tipo, a gente vai ver a guarda temporária. São documentos que devem ser mantidos por um período definitivo. Por exemplo, comprovantes fiscais, que devem ser mantidos por até 5 anos. Então, hoje, de novo, a gente tem muitas questões digitais, mas mesmo esses arquivos, eles devem ser mantidos por até 5 anos, certo? A partir de 5 anos, você pode se desfazer deles. Aí a gente vai ter também a guarda permanente, que são documentos que têm valor histórico ou legal, que nunca podem ser eliminados. Se eu pensar no setor pessoal, eu vou exemplificar com o que uma aluna falou no início da aula. A nossa certidão de nascimento, ela não tem valor, não tem período, ela não tem tempo para ser descartada. Ela é para o resto da vida. Então, numa empresa, os documentos que têm valor legal ou histórico, eles nunca podem ser eliminados. Alguns exemplos são atas. Atas são registros de documentos, registros de situações e decisões que foram tomadas em determinadas reuniões. Contratos sociais. Por quê? Porque os contratos, eles são assinados, são registrados em cartório. É um documento tão importante para uma empresa quanto uma certidão de nascimento é para a gente. Ou diplomas, certo? Pessoal, tudo bem? Posso prosseguir? Que tipos de documentos podem ser eliminados, então? A gente vai ter documentos que não têm valor administrativo, legal ou histórico, e que, após cumprir o seu prazo de guarda, eles podem ser descartados. Por exemplo, rascunhos, cópias desnecessárias. Eu fiz 50 cópias, mas só usei 20. Então, para que eu estou usando isso? Então, a gente pode eliminar, e a forma de fazer essa eliminação, ela pode ser variável de acordo com o tipo de documento, tá? Eu faço muitos exercícios impressos com alunos. E aí, eventualmente, depois que eu já usei em umas 2, 3 turmas, eu gosto de alterar para não ficar repetitivo, porque eu sei que aluno conversa com aluno, né? Aí, o que eu faço? Eu repasso esses rascunhos, ou eu transformo esses papéis em papel rascunho, crio listas de presença, ou eu repasso para o setor da coordenação, onde eles precisam para fazer algumas impressões. Mas, por exemplo, se a coordenação fez uma reunião em que ela deu um aviso prévio para mim, estou dando um exemplo, certo, pessoal? Um aviso prévio de que eu me comportei como funcionária errado e etc e tal, e que por essa razão eu corro o risco de ser demitida se isso voltar a acontecer. E aí foi feita uma ata dessa reunião. É um documento que expõe um funcionário, certo? E aí, com base nisso, se eventualmente essa digitação saiu errado e a gente vai reutilizar esse documento, a gente não pode reutilizar em qualquer setor. Então, a gente precisa saber exatamente como eliminar esse tipo de documento, certo? Eu acho importante falar isso, porque quando a gente for transformar algo em rascunho, a gente precisa ter esse cuidado, tá bom? Posso prosseguir? Tenho que correr, porque está 10h39 já. Alguns critérios de destinação. O que é um documento que tem valor administrativo? É aquilo que ainda é útil para funcionar a empresa. Então, uma folha de pagamento, o registro de um contra-cheque, registro de ponto de funcionário, recibos de clientes, para que eu mantenha essa empresa ativa e, principalmente, sem maiores problemas, eu preciso considerar os documentos que têm valor administrativo, certo? Os documentos de valor legal, eu vou pensar um pouco além do valor administrativo. Por quê? Porque é um tipo de problema que a gente não precisa ter. Então, ele pode ser exigido, por exemplo, numa auditoria. Então, é por isso que eu guardo esse documento, porque se for necessário, eu tenho aqui a prova. Ou por um processo de um funcionário.
ou ainda porque a legislação mudou e aí agora eu preciso comprovar isso daqui. Então, vamos guardar esse documento porque legalmente ele é importante para a empresa, juridicamente ele é importante para a empresa, certo? Aí, além disso, a gente vai ter um documento que tem valor histórico. É aquilo que tem importância para contar a história da organização. Eu posso considerar isso importante porque se um dia eu quiser contar a história dessa empresa, esse documento tem um valor histórico, certo? E aí, eu preciso pensar, o que é o prazo de guarda? É quando eu paro para pensar, esse documento já cumpriu o tempo que é exigido pela legislação ou por normas internas? Porque é preciso eu também considerar isso, né, pessoal? Às vezes, a legislação pede uma coisa, mas a empresa pede outra coisa, que é ainda maior. Por exemplo, notas fiscais a gente precisa guardar por até 5 anos. Mas eu trabalho numa empresa em que a empresa, sei lá, pede que eu guarde por 8 anos. Então, existe a parte do tempo que é exigido pela legislação, mas também tem a parte do tempo que é exigido pela norma interna. Tá bom? Então, a norma que é da empresa. E aí eu vou pensar quais são os documentos e as suas destinações. Notas fiscais, eu vou guardar por quanto tempo? Acabei de dizer também, né? Vou nem dar tempo de vocês responderem. Eu também já dei a cola. Guarda por 5 anos, depois eu posso eliminar, dependendo da norma da empresa, certo? Relatórios que são mensais. Uma guarda temporária, eu posso guardar ali em torno de 2 anos, certo? Rascunho de e-mail, no mesmo dia eu posso deletar, certo? E contratos de trabalho é permanente, para todo o sempre, amém, tá? Eu gosto muito dessa frase, pessoal. Guardar tudo é perder tempo. É perder tempo, é precisar de mais espaço, é perder tempo para guardar, perder tempo para procurar e perder tempo para organizar, certo? Mas eu também não posso jogar tudo fora, porque aí eu perco a informação. Então, é preciso eu achar o caminho do meio, é preciso eu achar o equilíbrio entre isso. Eu nem posso jogar tudo e nem posso guardar tudo. Eu preciso fazer a análise de cada documento para poder saber exatamente o que é que eu posso descartar, por quanto tempo eu posso descartar. E aí é preciso também considerar que, para eu pensar sobre isso, eu preciso fazer algumas revisões, certo? Então, eu vou deixar um tema de casa para vocês, um exercício para vocês fazerem. Eu quero que vocês, hoje, analisem o celular de vocês. E eu quero que façam a análise do que pode ser descartado, o que é que vocês precisam guardar por mais algum tempo e o que é que vocês já podem guardar como um arquivo permanente, certo? Então, abram uma pasta, documentos importantes, fotos, separem fotos em família, fotos com amigos, fotos com pets, fotos de filhos. Façam essa padronização. Depois disso, Vitor, depois você me manda o Pix, viu? Eu estou obrigando você a fazer uma coisa que você estava precisando. Depois disso, aí vocês irão lá no fórum que eu vou lançar e vocês vão dizer como foi essa experiência para vocês. O que foi que vocês tiveram dificuldade? Eu tenho sempre alunos que dizem assim, professora, eu não quero descartar a foto da minha cachorra. Mas eu não disse que você tem que descartar. Eu disse que você vai analisar o que é importante para você, por quanto tempo vai permanecer, o que vai permanecer e o que vai ser descartado. Então, não meçam essa questão pela régua de ninguém. A régua aqui não é uma régua legal, não é jurídica, não é financeira, é a sua. Então, com base nisso, eu quero que vocês façam esse exercício hoje e o fórum vai estar disponível até o fim do dia de amanhã para que vocês digam como foi essa experiência. Eu preciso também aproveitar a deixa para dizer que vocês precisam ser um pouco mais rigorosos em relação ao prazo das atividades, certo? Por quê? Porque a gente o curso é pequeno, é muito conteúdo e a gente tem muita coisa para ver.
Então, não dá para ficar adiando, até porque vai acumular, certo? Então, se esforcem para cumprir os prazos certinho. Por exemplo, ó, quem não fez o curso ainda, o curso online, já está atrasado, aí já vai juntar com essa tarefa do celular, e aí vai virando uma bola de neve, pessoal. O segredo do EAD é tentar manter o máximo possível o prazo certinho, tá bom? Reforço ainda que problemas de login, senha, não está conseguindo emitir certificado, não está conseguindo abrir uma determinada plataforma, acessem, contatem urgentemente Luciane. Infelizmente, eu não tenho nem conhecimento e nem condições de atender vocês em relação a essas questões. Porém, Luciane Luciane com certeza irá atendê-los, tá certo? A tarefa e dor de cabeça, professora. Pois é, Vitória. Ossos do ofício, certo, Rosemary? O meu não tem muita coisa. Eu vivo apagando as coisas devido à falta de memória. Perfeito, Rosemary. Então não tem muito o que fazer, né? Mas aí você pode participar do fórum, certo? Rosemary já vem fazendo o exercício. Vocês estão atrasados, tá vendo? Que mais? Tayana, a senhora vai disponibilizar esse slide no grupo? Posso disponibilizar, Tayana. Posso disponibilizar sim, tá bom? Pessoal, vou passar agora a lista de presença e aí eu vou pedir que vocês assinem rapidamente e tem uma outra coisa que eu queria que vocês me dissessem. Como foi essa aula para vocês? Contem para mim. O que vocês acharam? Se vocês acham que dava para ser melhor, o que é que dava para ser melhor? E eu quero saber de tudo, não me neguem nada. Tayane, gostei muito. No momento só tem o fórum de atividade. Ana Lídia, eu ainda vou colocar esse fórum que eu estou falando, tá certo? Não foi colocado ainda, porque a aula ainda não tinha sido dada, tá bom? Priscila, ótima, gostei. Lidiane, amei, como sempre. Renale, gostei muito. Dayana, muito importante a aula. Victor, complexa, mas boa. Organização é um dos maiores fundamentos mesmo, é verdade. Você jamais vai ser um bom ou uma boa assistente administrativa se você não tiver organização, principalmente com documentos, certo? A lista não está indo, é verdade, pessoal? É verdade esse bilhete? Deixa eu pegar aqui, só um momento, só um momento. Eu já assinei a lista. A minha Foi? Foi. Copiar, que vou copiar de novo e mandar aqui para vocês. A minha deu certo, ó. Quem foi que disse que não estava indo? É Divânia, mulher. Divânia, tá indo sim. Priscila até já assinou também. Rosemary já preencheu. Veja se agora você consegue. Me diga aí. Carolina, gosto muito das suas aulas, porque eu consigo entender quando a senhora explica. Oh, obrigada, Carol. Das coisas mais fáceis às mais complexas. E nem vou dormir hoje com essa, viu? Muito obrigada, fico muito feliz. Então, é aqui, Edivânia. Tentou de novo? Mandei o outro link. Senão, mulher, você vai ficar com falta. Vitor já fez. Ana Lídia, excelente mesmo a sua aula. Obrigada, pessoal. Ó, vou colocar o conteúdo completo lá do curso, mas rezem para eu ter um tempinho que eu consigo gravar ainda algum conteúdo para colocar lá no canal do YouTube, tá certo? Não sei que hora não, porque eu já não estou dormindo. Vamos rezar para dar certo. Carol já assinou, a Edivânia não vai. Edivânia, então é alguma coisa aí com a sua conexão, tá? Porque todo mundo já está assinando. Beleza, deixa eu ver aqui quantas assinaturas já tem. Edivânia, tente num outro navegador, de repente. Aqui eu também estou conseguindo escrever. Divânia, vê se tu tá colocando o e-mail correto. Se não colocar correto, aí realmente no final dá erro.
Olha aí, Priscila dando bisu. Eu não estou nem conseguindo entrar no link. Ai, mulher, então eu acho que é da sua conexão mesmo. Mas você está no celular, tentando entrar pelo celular? É, sempre pelo celular. Oxente. Pois vou fazer assim, ó. Vou desligar a chamada e aí eu vou lhe dar mais 10 minutinhos para você tentar, porque pode ser que também tenha a ver com a questão da conexão. Desculpa, da chamada. Aí, assim que eu terminar, você já tenta fazer de novo e me manda ali mensagem, tá certo, Adivânia? Combinado, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi sempre, tem sido sempre muito bom. Muito obrigada pela confiança, pela participação. Espero que a gente siga aí crescendo. Parabéns pela dedicação, porque realmente o EAD é isso, é dedicação. E até próxima terça. Fiquem muito atentos e atentas lá na plataforma, que vai ter muita coisa essa semana, tá bom? Que agora o negócio começou para valer, tá certo? Um beijo, fiquem bem, uma boa semana, se cuidem e bons estudos. Tchau, tchau, gente.